seja o que preciso, és minha canção. Tu és bom. Seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, oh. Não me deixarás jamais. Tu não, declare Ele. Tu não me deixarás jamais. Não me deixarás jamais, nunca. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Declara Ele. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Tu és bom, oh. Oh,
és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, te queremos, Deus. Sopra em nós, te queremos, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé
nossa esperança está em Ti, Jesus. Agradecemos, Senhor, porque a Tua decisão há 2000 anos atrás de morrer naquela cruz em nosso lugar nos deu condições de sermos comprados das trevas e trazidos para a luz, de podermos estar aqui essa noite, Senhor, certos de que Tu está conosco, certo, Senhor, de que somos ouvidos em nossas orações, de que nada, Senhor, acontece por acaso, de que o Senhor nos trouxe aqui e que há um plano eterno desenvolvido por Ti para cada um de nós. Senhor, nessa noite nós nos humilhamos diante de Ti. Pedimos mais ainda a Tua presença aqui, Espírito Santo, esta noite. Tenho certeza, Senhor, que Tu ama cada um que está aqui, cada menino, cada menina, cada adolescente, cada jovem, cada senhora, Senhor. Tu amas cada um, Senhor. Eu peço que esse amor esta noite transborde sobre nós, nos mostrando a riqueza da Tua glória, nos mostrando a riqueza do Teu amor, e nos dizendo o quanto nós somos amados por Ti, e o quanto o Senhor tem coisas boas para nós, nos impulsionando a vivermos a Tua glória dia após dia, a vivermos a Tua vontade. Oh Deus, nós desejamos esta noite estar conectados contigo. Nós desejamos essa noite, Senhor, ouvir a Tua voz. Nosso Deus, se abram. Nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Nosso Deus é grande. Ele fez todas as coisas. Ele é maravilhoso. Nada escapa das suas mãos. Ele é Deus de poder e de graça. Venha o Teu reino sobre nós essa noite, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o Teu reino sobre nós essa noite, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o Teu reino esta noite sobre nós, Senhor. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Venha o Teu reino sobre nós, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos estudos, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa casa. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Diga: venha o Teu reino, Senhor. Oh, venha o Teu reino, Senhor. Ele vem. A nossa fé está no nosso Deus. Cante mais alto, diga. Que se abra o céu. Diga, é uma oração. O Teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu. Nossa fé está no nosso Deus.
Obrigado, Senhor. Fala conosco esta noite pela Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir de Ti. Fala ao nosso coração. Te pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus esta noite, Ele está aqui. Glória a Deus, que legal estar com vocês essa noite. Podem sentar. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 15. Quero agradecer os irmãos da banda, vocês são uma bênção. Não vou demorar. Marcos 1:15. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Esta aqui talvez seja a frase que Jesus mais falou no Novo Testamento. O que está escrito aqui em Marcos capítulo 1, versículo 15, é o que Jesus repetia em cada cidade aonde Ele chegava. Em cada cidade aonde Jesus chegava, Ele repetia essa frase. Quando Ele mandou os apóstolos irem de cidade em cidade, Ele mandou eles dizerem esta frase. E lá na oração do Pai Nosso, Ele colocou também algo parecido com esta frase. Talvez esta frase tenha alguma importância. Eu acredito que tem muita importância. E eu quero meditar nesta frase com você esta noite. Diz assim, Marcos 1:15. O tempo está chegando, disse Ele. O reino de Deus está próximo. Na outra tradução diz, está chegando ou é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependam-se e creiam na boa notícia. Repete comigo, o reino de Deus está próximo. Repete de novo, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Pensa, por que Jesus dizia esta frase em cada cidade que Ele chegava? Alguns entendem que o reino de Deus vai ser quando o céu chegar à terra, ou quando nós irmos para o céu. E alguns dizem, bom, lá é o reino de Deus. Mas será que é disso que Jesus está falando? Se Ele chegava em pessoas que estavam aqui, vivas, que nem eu e você, e Ele chegava de cidade em cidade e dizia, o reino de Deus está próximo. Será que Ele estava falando de um reino que apenas você atinge e alcança quando você chega na vida pós-terrena, na vida eterna? Ou será que Jesus já estava falando de algo que eu e você tínhamos condições de tocar por estar tão próximo, como eu estou próximo do Júnior aqui? Eu posso dizer assim, Júnior, o Joe está próximo. Ó, porque ele está do teu lado. Se ele está próximo, tu pode dar um abraço nele. Olha só, o Joe e o Júnior estão próximos. Tem alguém próximo de você aí? Isso é estar próximo. Próximo é algo que você pode abraçar, é algo que você pode tocar, não é algo distante. Próximo é algo palpável. Em alguns lugares Jesus chegava e já dizia, chegou o reino de Deus. E esta noite eu quero meditar rapidamente com você, o que é o reino de Deus? Qual a dimensão do reino de Deus? Por que Jesus falava de reino de Deus? Porque lá na oração do Pai Nosso Ele diz, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Quando Deus criou a terra, quando Ele criou o universo, com as suas milhões de estrelas, bilhões de estrelas, milhões de galáxias,
quando Ele criou a terra, girando perfeitamente em torno do sol, na velocidade certa, no tempo certo, na rotação certa, na distância certa do sol. Quando Deus criou todas as coisas, tudo que existe, as milhões de espécies de animais que existem na terra, aquáticas, terrestres, tem tantos peixes no mar de espécies diferentes que nem nós poderíamos gravar os nomes deles. Ninguém consegue decorar, são muitos. No final desta criação toda, Deus decide criar um ser diferente de todos os outros animais. Ele coloca sobre a terra um guardião, uma raça de guardiões, para proteger, cuidar e reinar sobre o planeta, o ser humano. E quando Ele cria o homem, Ele diz: vamos fazer um ser à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A palavra imagem usada no livro de Gênesis ali é a mesma palavra em hebraico usada lá em Êxodo, quando Deus diz que era proibido adorar imagens de esculturas. Uma imagem era como se fosse uma estátua que refletia um outro ser maior. Quando você vê uma estátua, essa estátua está refletindo alguém, alguma entidade, algum ser, alguma pessoa. Ela não é a pessoa, mas ela representa o poder daquela pessoa. Nos povos antigos, quando um rei dominava uma cidade, um império se expandia como o Império Romano e dominava novas cidades, eles colocavam a estátua do imperador bem no meio da praça da cidade. E todos que chegavam àquela praça precisavam se curvar diante daquele imperador. Assim, quando Deus nos faz a sua imagem e a sua semelhança, lá no jardim de delícias, no jardim do Éden, Ele está dizendo: eu coloco o homem para governar e reinar sobre a terra, sendo ele representação do meu reino. Até aquele momento, o reino de Deus era o reino global sobre toda a humanidade. E o homem, como expressão do reino de Deus, reinava sobre a terra. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Mas se você olhar para você mesmo, com um pouquinho de sinceridade, você vai notar que você não é tão perfeito assim. Apesar de estarmos cheios de provas do amor de Deus em nós, nossos dedos são provas do amor de Deus. Olhe para os seus dedos. Dobre eles. Acho que a gente só dá valor para a mão o dia que a gente perde os movimentos da mão. Uma mão é um instrumento maravilhoso. Cada dedo tem 3 ossinhos. Dentro desses ossos passam tendões, passam nervos junto a eles. Nós temos toda uma questão de musculatura aqui no dedo, que faz com que ele possa se mover. E o dedão é uma maravilha da genética divina. Só nós e alguns poucos macacos que têm um dedão. E então podemos pegar coisas desse jeito. Movimento de pinça, nenhum outro animal consegue fazer isso. Você consegue ver? Olha para sua mão. Na ponta desses dedos que poderiam se machucar ao pegar coisas muito rígidas, existe uma capa mais dura na parte de cima, chamada unha, que mantém a ponta do seu dedo rígida e que lhe ajuda a pegar coisas que precisam de um pouco mais de aderência. Dá até para tirar aquela melequinha do nariz. Veja, Deus fez você tão perfeito. Eu estou falando só de uma mão. Em cada dedo seu tem uma digital que é totalmente diferente de qualquer outro ser humano da face da terra. O seu dedo é a demonstração de que você é um ser individual, único.
mas que está dentro de um projeto maior. Você faz parte da humanidade. Se você olhar para você mesmo, você verá que existe um tanto de bondade e de amor do seu Criador, mas também você verá lá dentro do seu coração que existem dúvidas, que existem maldades, que existem desejos que não são tão bons assim, que existe egoísmo, que existe soberba. E se a gente olhar o que os seres humanos fazem, a gente vai ter certeza de que nós não somos mais a imagem e a semelhança de Deus. Porque o ser humano mata, o ser humano rouba, o ser humano oprime, explora, engana. Essa não é a humanidade que expressa o reino de Deus. Então o que aconteceu nesse meio tempo, você sabe? Lá ainda no Jardim de Delícias, a humanidade se entregou, decidiu abrir mão de ser parte do reino de Deus. O homem que só conhecia o bem, que só sabia fazer o que era certo, decidiu escolher ter o conhecimento agora não só do bem, mas do bem e do mal. Nós quisemos conhecer o lado oculto, o lado negro. Nós escolhemos ir para o ocultismo, ir para aquilo que não é possível se saber ao natural. E buscando respostas e poder, nós fizemos pactos com o maligno, obedecemos a serpente e nos afastamos de Deus. É isso que aconteceu com Adão e Eva. Por isso a humanidade caiu e decaiu feio. Por isso o pecado entrou e por isso nós estamos do jeito que estamos. Por isso que hoje nós temos dentro de nós o bem, mas também o mal. E lutamos contra o mal a vida toda, porque ambos coexistem dentro de nós. Alguns dão vazão ao que é mais fácil, e o mal sempre parece mais fácil. E alguns negam a si mesmos para tentar viver um pouco do bem. Mas o fato é que todos nós temos o bem e o mal. Eu aprendi na escola e também na faculdade sobre como funcionavam os reinos medievais. E vocês já vão entender a relação disso com o que nós estamos falando aqui. Vocês lembram daquela história da escola de sucerania e vassalagem? Que tinha o senhor e tinha o vassalo. O vassalo era o servo do senhor. Vocês já ouviram falar disso? Lembram na escola? Na época da Idade Média, dos reinos medievais. Para nós entendermos por que Jesus está falando de um reino, nós temos que entender o que é um reino. Um reino, ele é composto pelo menos de 2 elementos. Precisa ter um senhor e precisam haver servos, um sucerano e um vassalo. Essa relação para nós hoje parece uma relação de exploração, mas nos povos antigos essa era uma relação bem normal. Mas havia algo que nós talvez hoje não sabemos sobre os reinos, mas se você estudar na história você vai entender. Um reino, ele era feito de um acordo. O senhor, o rei daquele povoado, ele tinha uma aliança com os seus súditos. Que aliança era essa? Os seus súditos lhe prometiam obediência. Era feito um ritual para isso. E eles então lhe prometiam obediência, e em troca o seu senhor lhes prometia proteção. Os súditos trabalhavam na terra, e parte da renda da terra ajudava a sustentar o reino. Mas em troca, o Senhor garantia a eles a posse da terra, e que eles nunca perderiam a terra, que a terra seria para sempre deles e da família deles, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, por todas as gerações. Se você olhar os filmes de Idade Média, quem aqui já olhou aqueles filmes de Idade Média, dos cavaleiros da Távola Redonda e tudo mais? Beleza? Você vai ver algo interessante. Quem é que ia para a guerra quando acontecia uma guerra?
Eram lá os vassalos, os camponeses, ou eram os reis e os soberanos? Eram os reis que iam para a guerra. Quando vinha um inimigo para atacar o reino, quem subia em cima do cavalo era o rei. Ele ia na frente, atrás ia o filho dele, os seus netos, seus bisnetos, a corte toda subia em cavalos e pegava em armas, porque o dever de um rei era proteger os seus súditos. O castelo podia ser do rei, mas no dia de guerra o povo todo entrava para dentro do castelo, porque o rei tinha uma responsabilidade de proteção, de manter o sustento, de manter a terra, de manter o povo. E em troca os seus súditos tinham uma responsabilidade de obediência. Era uma relação de uma troca. Em compensação, nos tempos antigos havia também uma outra forma, que eram os impérios. Os impérios eram diferentes dos reinos. Os impérios era quando um rei achava que podia conquistar o poder à força, e não numa relação de troca, que é essa troca de lealdade. Então esse rei formava um exército e ele invadia cidades e povos, e pegava aquelas cidades à força, e forçava as pessoas ali a pagar impostos, e se elas não obedecessem, ele matava essas pessoas. Nós tivemos o Império Babilônico, o Império dos Egípcios, nós tivemos o Império Romano, vários impérios nos tempos de antigamente. Sumérios, assírios. Vocês lembram dessas histórias? E agora, no século XVI, século XIX, nós tivemos outros impérios. Os portugueses fizeram uma espécie de um imperialismo quando chegaram aqui. Mataram índios, escravizaram negros e forçaram todos a obedecer a eles. Veja o que eu estou falando. É uma diferença entre império e reino. Por isso que Jesus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, que Deus é aquele que nos liberta, nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando nós fomos criados por Deus, nós vivíamos no reino de Deus. Havia uma questão de obediência, a humanidade obedecia a Deus. Deus nos mantinha na terra, Deus nos sustentava, Deus nos orientava, a presença de Deus estava conosco, e Ele lutava as nossas batalhas. Nós tínhamos um protetor. Quando nós desobedecemos a Deus por causa do pecado, nós saímos do reino de Deus e nós fomos cair nas garras daquele aproveitador chamado Satanás, que então nos prendeu no seu império. Nos tornamos escravos dele, não éramos mais livres, não vivíamos mais bem. E assim está a maioria da humanidade hoje. A humanidade está escrava de Satanás, a humanidade está presa no pecado, não em um reino, mas em um império de trevas. E aí as pessoas estão presas no vício, na droga, na noite, na infelicidade, desejando se matar, desejando perder a própria vida, porque é melhor perder a vida do que viver como escravo. Sabe, os índios aqui na América, quando eles foram escravizados, eles começaram a praticar algo que é muito triste, mas que aconteceu. Eles faziam uma greve de fome até a morte, porque eles não queriam ser escravos. Eles preferiam morrer do que ser escravos. Eles viviam livres na natureza, e agora os portugueses queriam obrigar eles a trabalhar em dia e noite, sem ganho algum. E eles não queriam isso. Assim também há pessoas hoje desejando tirar a própria vida, e elas nem mesmo sabem porquê, mas nós sabemos. É porque lá no fundo elas têm uma resistência à escravidão que elas estão vivendo. Por isso o Rio Grande do Sul é o estado no Brasil que tem mais número de suicídios, porque tem muitas pessoas escravas nesse estado, presas nos grilhões do império das trevas. Mas aí então, há 2000 anos atrás, o bondoso Deus que nos ama decide fazer a grande reviravolta da história. Estando a humanidade toda presa no reino, no império de Satanás, o bondoso Deus, Ele, o próprio Senhor, decide vir à terra e nascer em forma de um ser humano. Ele escolhe um meio maluco,
Ele coloca, através do Espírito Santo, a presença do filho dele no ventre de uma menina, de uma jovem chamada Maria, num lugar que ninguém dava nada, uma menina pobre. E lá no meio daqueles que ninguém esperava, o bondoso Deus se faz presente e nasce entre nós, Jesus Cristo, há 2000 anos atrás. E então tentam matar o Cristo desde o início. O imperador do império das trevas não estava feliz. Mas o filho do rei estava nascendo no meio dos escravos. O filho do rei estava nascendo no meio dos escravos. No meio daqueles que estavam presos, nascia o filho do rei. Mas agora então esse filho de rei cresce e começa a pregar a palavra. É claro que o sistema não gosta disso. Tenta matá-lo desde o início. E no final de tudo isso, Jesus, o filho do rei, o príncipe, ele morre pagando o preço dos nossos pecados. A dívida que nos prendia no império das trevas, a dívida da desobediência que nos jogou no império das trevas, foi paga por Jesus na cruz, há 2000 anos atrás, quando ele estava ganhando aqueles pregos nas mãos, aqueles cravos nas mãos e nos pés. Ele estava pagando o preço da dívida que nos prendia naquele lugar de dor e de escravidão. O imperador das trevas achou que tinha ganhado a guerra, pois o Filho de Deus havia morrido. Mas aquele que não tinha pecado não poderia ser preso pela morte. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Você pode ir nas grandes religiões do mundo. Você vai lá na China, você vai encontrar um lugar onde é o túmulo de Confúcio. Confúcio criou a maior religião da China, que é o confucionismo. Você tem um lugar lá na China onde tem o túmulo dele. As pessoas vão lá, botam velas, prestam homenagem. Você vai lá no Irã, tem um lugar onde é o túmulo de Maomé. Lá está enterrado o corpo de Maomé. É um lugar sagrado do islamismo. Eles vão lá, prestam orações, fazem orações. Você vai lá na Índia, tem um lugar onde está o túmulo de Buda. Prestam homenagens, fazem orações. Mas eu desafio você a procurar em toda a face da terra. Pode cavar à vontade, você não vai encontrar o túmulo onde está enterrado o corpo do meu Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou, Ele está à direita de Deus, Ele está vivo, Deus está vivo, Ele é real, não há um túmulo do meu Senhor, porque Ele vive e reina até hoje, o cavaleiro está vivo. E aí começou uma grande revolta, a revolta daqueles que não queriam mais ficar presos no império das trevas. Pessoas como eu e você, que não aceitaram mais, quando receberam a boa notícia de que eram livres, não aceitaram mais ficar no império das trevas e disseram: opa, eu quero ir para o reino de volta, o reino de onde eu nunca devia ter saído, eu quero voltar para o reino do papai. E essa revolta veio através da boa notícia. Por isso o evangelho é boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que você não é mais escravo, que você não deve mais nada para Satanás, que a sua dívida já foi paga, que você hoje tem direito à liberdade, você tem direito ao reino de Deus, você pode entrar pela porta da frente. Amém? Eu me lembro de duas histórias bem interessantes. Aqui no Brasil foi um dos países do mundo que a escravidão durou mais tempo. Vocês sabiam disso? Nós tivemos escravidão nesse país por 388 anos. Negros escravizados vinham da África para trabalhar aqui de graça. Índios foram escravizados também. Em 1888, a princesa Isabel, vocês conhecem essa história? Ela assinou lá a Lei Áurea, que declarava o quê? Que foi extinta no Brasil a escravidão. Essa lei dizia o quê?
que ninguém mais poderia ser escravo em solo brasileiro, que aqueles que estavam escravos deviam ser libertos, os que estavam nas fazendas lá presos com aqueles grilhões deviam ser soltos, e que as pessoas tinham direito a uma vida digna, que todo trabalhador tinha direito a um salário. Isso foi uma grande boa notícia, não foi? Eu li um estudo esses dias dizendo que em 1932, preste atenção, já tinha passado quase 50 anos que havia acabado a escravidão no Brasil. 1932, o presidente Getúlio Vargas cria uma fiscalização sobre trabalho e manda para as fazendas do Nordeste fiscais do governo para fiscalizar como era o trabalho dos trabalhadores. Em algumas fazendas do Nordeste eles chegam e encontram homens e mulheres negras ainda presos a grilhões, amarrados dentro de senzalas e tendo que trabalhar à força. Perguntam a essas pessoas: por que vocês estão aqui? E eles disseram: porque somos escravos. Então os homens trouxeram uma boa notícia: vocês já não são escravos há 50 anos. Houve uma lei que mudou tudo isso. Eu tenho aqui o documento, vocês estão livres. Você imagina a alegria daquelas pessoas, mas ao mesmo tempo a tristeza por saber que há 50 anos já estavam livres, mas não sabiam. Assim eu assemelho o que acontece hoje em dia, em que inúmeras pessoas vivem uma vida de escravos, porque nunca receberam a boa notícia do Evangelho. Pessoas que vivem uma vida de escravidão, achando que ainda estão presas às garras de Satanás, quando na verdade Jesus já pagou o preço da liberdade. Elas já estão livres e elas podem sair do reino das trevas e vir para o reino da luz. Elas podem sair do império da escuridão e vir para Jesus. Talvez você é a pessoa que Deus está levantando na tua faculdade para chegar com a carta de alforria para os teus colegas. Dizer: cara, tu não precisa mais viver na droga, tu não precisa mais viver na noite, tu não precisa mais viver escravo do vício, tu não precisa mais te flagelar, te cortar, tu não precisa mais ficar com dúvida se Deus te ama. Jesus já pagou o preço, há um caminho, há uma salvação, está tudo tranquilo para você sair daí desse lugar de escuridão. Quantas pessoas aqui em Novo Hamburgo ainda estão nas trevas por não conhecer a boa notícia, por não saber o que tem lá fora, por não conhecer a bondade de Deus. E aí eu assisti um filme com a minha esposa, é a última história que eu vou contar hoje. Eu assisti um filme com a minha esposa. Thaís, me ajuda a lembrar o nome do filme. Que eles iam resgatar os judeus lá da Etiópia. Mar Mediterrâneo, é isso aí, uma coisa assim, Mediterrâneo, uma coisa assim, Mar Mediterrâneo. Assisti um filme muito legal. A rainha de Sabá, ela foi, está na Bíblia essa história, né? Que ela foi lá conhecer Salomão. E aí então a tradição diz que ela teve um filho de Salomão, quando ela voltou para a Etiópia. E esse filho cresceu como um judeu e deu origem a uma tribo de judeus lá na Etiópia, judeus negros. E agora em 1948 cria-se o Estado de Israel, que é um estado dos judeus. Então eles tinham uma terra, mas eles estavam vivendo na Etiópia praticamente como escravos de várias guerras que estavam acontecendo no país, de governos complicados. Eles viviam em guetos. Mas então o governo de Israel cria, através do serviço secreto, uma forma de buscar estas pessoas. Através de navios no mar Mediterrâneo, eles fazem eles saírem de um país, entrar pelo Sudão, então pegar o Mediterrâneo para atravessar o mar com navios e ir para a casa deles, porque eles tinham uma pátria. Eles eram israelenses, só que eles estavam vivendo em um lugar ruim. Então o governo vai lá e manda homens, cria um sistema para resgatar aquelas pessoas. E essa é uma história verídica, esse filme conta uma história real. Eles abrem um hotel fictício
para poder, através desse hotel que era na beira do mar, mandar as pessoas de navio de volta. E eles vão pegando grupos de noite escondido, botam dentro de caminhões e transportam as pessoas. E o governo do país fica dizendo: mas para onde é que está indo essa gente? Elas somem. O império não queria liberar eles. Assim também se assemelha ao reino de Deus. Muitas vezes nós não temos condições de sair do império das trevas, mas Jesus é tão bom que Ele vai lá e nos busca e nos transporta para o reino da luz. É Ele que nos leva, é Ele que nos arranca de onde nós estamos, é Ele que nos ajuda a chegar quando estamos presos a coisas que nos seguram. Deus tem tudo o que nós precisamos. O reino de Deus já chegou. Já chegou o reino de Deus. Você pode viver no reino de Deus. Mas onde está o reino de Deus? Aqui, o reino de Deus está em cada um que já vive com Jesus. O reino de Deus está em você, e o reino de Deus vai crescer. Jesus disse que o reino de Deus é como uma pequena semente que é lançada na terra, mas depois vira uma grande árvore. Assim também o reino de Deus começou com um homem chamado Jesus Cristo. Se alastrou para 12 discípulos, depois para 120, depois para 500, depois para 5.000, e assim foi indo. E hoje sobre a face da terra são milhões e milhões e milhões de discípulos que estão entregando a sua vida e entrando para o reino de Deus. Não mais escravos das trevas, não mais presos à força, agora livres para viver com Deus. Você é livre. Você é livre, não por uma noite apenas, não apenas por uma semana, mas por toda a eternidade. O reino de Deus é um reino de paz. O reino de Deus é um lugar de segurança. Você tem que ser obediente, e Ele promete te proteger. Ele promete lutar por você. A Bíblia diz que Jesus virá um dia montado num cavalo branco, portando uma espada na mão. Ele virá um dia como um cavaleiro, porque na verdade é isso que Ele é. Ele é aquele que nos resgata, que luta por nós. Você não precisa mais ter medo de viver, não precisa mais ter medo das pequenas coisas, não precisa mais ter medo dos desafios, não precisa mais ter medo da vida, da escola, da faculdade, do trabalho, do relacionamento. Você pode viver em paz. Chegou a hora de acabar o caos e de viver a vida com Deus. O reino de Deus chegou. Está chegando o reino de Deus para a sua vida também hoje. Dionísio, o que eu preciso fazer para ir para o reino de Deus? Você tem que querer. Jesus já pagou o preço. Você só tem que dizer: sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu vou. E você tem que embarcar então no barco da salvação, subir na garupa do cavalo que ele está encilhado na tua frente. Eu não sei que meio de transporte Deus está usando. Talvez Ele usou hoje um amigo para te trazer aqui. Embarca nessa onda e vem com Jesus. Vamos para uma nova vida. Isso é uma virada na sua vida. Isso é uma mudança radical. Sabe, hoje eu vim aqui com todo o material preparado. Eu não usei nenhum versículo que eu estudei antes. Chegou na hora, Deus mudou tudo, porque Ele queria dizer para vocês que o reino de Deus está em vocês. Se vamos ser o reino de Deus, vamos viver o reino de Deus. Cada cristão já é a expressão do reino de Deus. Por isso o reino e o império das trevas convivem juntos hoje. Mas vai chegar um dia que eles serão separados, e cada um na eternidade vai ter um destino diferente. Mas nós estamos aqui para contaminar com o reino de Deus. Você está com a carta de alforria na mão para levar para o teu colega. Você está com a carta de alforria na mão para levar para tua mãe, para o teu pai. Você tem a carta de ingresso. Você tem o green card para dar para o cara. Ele pode entrar no reino. Venha para cá, nós vamos mandar um navio. Entre no reino de Deus. O Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te pegando pela mão.
Não há por que ficar preso. Vamos viver em liberdade. Não tem mais motivo para você desistir da vida. O reino de Deus tem paz. O reino de Deus tem segurança. O reino de Deus tem alegria. O que você tem que fazer? Ser um súdito, se sujeitar ao rei e viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Por causa da desobediência nós saímos do reino, mas por causa da obediência de Jesus nós voltamos. Você quer entrar no reino? Quer dizer mais, o reino quer entrar em você. O reino de Deus está próximo. Curva a tua cabeça, eu quero orar contigo. Pai, esta noite nós proclamamos aqui a tua palavra de poder e graça sobre cada menino, cada menina que está aqui. Eu sei, Senhor, que tu trouxe eles, esses jovens, essa senhora, este senhor, tu trouxe eles aqui esta noite porque o Senhor quer fazer uma virada na vida de muitas pessoas que estão ainda presos em coisas que se assemelham ao império das trevas. Talvez cadeias na mente, pensamentos que são uma prisão, sentimentos de morte. Talvez essa pessoa já pensou em tirar a própria vida várias vezes. Talvez esse jovem se sente preso a coisas do passado. Talvez esse jovem se sente escravo. Mas hoje, Senhor, tu estás aqui para libertar. A boa notícia é que o Senhor já pagou o preço, que temos livre acesso à tua presença e ao teu reino. Espírito Santo, mostra a este menino, esta menina, o valor que ele tem. Oh, Deus está chamando esta noite pessoas que desejam sair de um lugar e ir para outro. Pessoas que querem definitivamente viver no reino de Deus, no lugar onde o Senhor reina, onde o Senhor governa. Eu quero te convidar, se você quer esta noite viver nesse lugar, se você quer que o reino esteja em você, quero te convidar a levantar a tua mão onde tu está agora. Oh, Deus está vendo as tuas mãos. Levanta a tua mãozinha, filha, filho. Oh. Você que levantou a mão, eu queria pedir que você ficasse de pé agora. Nós queremos orar junto contigo. Feche teus olhos. O reino de Deus está próximo. Quem sabe alguém vai chegar do teu lado agora. Eu vou pedir que os obreiros, os irmãos que ajudam em todos os setores, me ajudem. Do lado de cada um desses jovens que está de pé, alguém vai chegar agora. O Valdir pode me ajudar, o Gessler, cada um aqui, todos, Thaís, Miauí. Alguém vai chegar do teu lado porque o reino de Deus está próximo. E alguém vai estar bem próximo de ti agora. Alguém está próximo de ti porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é próximo. É amor, é bondade. Oh, feche teus olhos e ore assim comigo. Jesus, definitivamente eu preciso e eu quero receber a herança que tu me dá, a vida eterna. Senhor, me transporta hoje para o teu reino, para a tua presença. Jesus, eu te peço, põe em mim o reino de Deus e tira de mim tudo que tenta me prender no império das trevas. Diga assim: eu recebo liberdade. Eu não sou mais escravo. E a partir de hoje eu ganho de Cristo uma nova vida. Eu me torno uma nova pessoa. Eu me torno uma pessoa cheia da presença de Deus.
Agora essa pessoa que está do teu lado vai começar a orar por ti. Pai, nós abençoamos esse jovem, esta moça. Nós pedimos, Senhor, a tua presença sobre a vida dele e dela. Transforma o destino, Senhor. Eu peço hoje uma virada nesta vida, Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabunda agora, Senhor, a tua presença, Pai. Nós rompemos grilhões, nós rompemos cadeias, prisões que prendiam, maldades, maldições caem por terra, em nome de Jesus. Eis aí o reino de Deus, eis aí o reino de Deus, eis aí paz, eis aí alegria, eis aí justiça, eis aí mansidão, domínio próprio. Todos os dons do Espírito, os frutos do Espírito, eis aí na tua vida. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, toma este menino, toma esta menina, envolve o coração dela, Senhor. Oh, Deus está curando agora pessoas que tinham desejo de tirar a própria vida. Em nome de Jesus, eu enfrento agora potestade da morte, espírito maligno que atenta contra a vida deste jovem. Eu te enfrento e eu te ordeno, retira-te desta vida. Em nome de Jesus, tu não tem mais poder. Espírito de morte, vai embora, vai embora. Espírito de solidão que afasta esse jovem do contato com os colegas, com os amigos, vai embora. Ordenamos vida de Deus, vida social, paz. Vamos ficar todos de pé. Pode continuar orando por essa pessoa. Há uma presença de Deus aqui. Feche teus olhos. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Senhor, obrigado porque tu estás conosco. Essa noite, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos revista de poder e autoridade, porque nós somos o teu reino. Teu reino está em nós, e o teu reino, Senhor, está conquistando de volta os seus filhos. Senhor, tu nos chamou nesses dias para trazer de volta para o teu reino pessoas que ainda estão presas no império das trevas. Tu estás dando na mão desses jovens, Senhor, a carta de alforria, a carta de libertação, o green card do teu reino, para que eles também chamem outros.
Oh Deus, Tu está dando a cada um de nós aqui oportunidade hoje de sermos revestidos da Tua glória e do Teu poder, para que possamos levar a Tua semente, o Teu chamado a corações sedentos e famintos. Senhor, eu peço que esta noite Tu levante aqui pessoas que vão pregar o Teu Evangelho em lugares inesperados, em faculdades, escolas, universidades, em locais de trabalho, em praças, em orfanatos, em asilos. Pessoas que serão cheias do Teu poder, pessoas que vão trabalhar com crianças, com adolescentes, com jovens, com idosos, com mulheres. Eu peço, Senhor, levanta pessoas para levar, Senhor, a boa notícia do reino, a boa notícia da vida nova, a boa notícia da virada. Vem, Deus, levanta jovens aqui para isso. Eu quero fazer um convite essa noite, enquanto vai tocar esse louvor agora. Se você sente esse chamado no seu coração e você quer ser revestido da autoridade que vem do alto, para levar a boa notícia, para levar essa boa notícia do reino de Deus, da liberdade. Se você quer isso, se você quer ser usado por Deus, fazer a diferença, servir a Deus, isso não é só dentro da igreja, mas é onde você andar. Se você quer isso, se você sente que algo está queimando dentro de ti por isso, é porque esta palavra, ela precisa também sair da tua boca. Se você quer esta noite esse revestimento espiritual, quero te convidar para vir aqui na frente, aqui no meio. Eu quero convidar o Valdir e o Gessler. Nós três hoje, nós queremos orar por todos vocês, por todos que querem receber um revestimento espiritual para servir a Deus. Vem aqui na frente agora. Feche os teus olhos. Nós vamos orar e pôr as mãos sobre você. Oh, Deus está aqui. Eu vou pedir que os irmãos que nos ajudam, os mais velhos, nos ajudem a parando e orando junto também com aqueles que estão sendo tocados por Deus.